Graça e paz, irmãos. Eu vou tentar falar devagar, porque embora eu entenda o espanhol, consiga ler, consiga entender, mas não tenho prática de falar. Então, se por acaso eu começar a correr na divulgação, os irmãos podem me avisar. Eu tento ficar mais lento. Eu conversava com o Joel, e ele falou que os irmãos estão com aquele entendimento do português, do espanhol, então eu vou tentar falar pausado. É uma grande alegria estar com os irmãos essa noite. Eu trago meus saludos, a saudação, os irmãos de Nápoles também. É uma localidade no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Foi o último lugar do Brasil que o irmão Gino visitou, pregou, antes de o Senhor recolher. De fato, eu fico tocado por estar aqui essa noite, porque eu nunca tinha saído do Brasil. E vir aqui nesse lugar, com os santos, com irmãos que eu percebo ter um grande apreço por esse querido irmão nosso, tão singular servo de Deus. Para mim é uma honra, qual eu me junto de irmãos. Eu queria agradecer a vocês e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Sinto que qualquer um dos irmãos teria mais graça, mais conteúdo para dizer qualquer coisa esta noite, mas também agradeço a Deus a oportunidade de, como diz nosso irmão Garçom Meirelles, repartir os pedacinhos dos 5 pães e 2 peixinhos. E o que eu queria essa noite, irmãos, era compartilhar um sentimento com vocês. Eu estive diante do Senhor para saber o que no Espírito era possível discernir. O que eu queria compartilhar sobre a necessidade da exultação da esperança para completar a carreira. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no texto de Hebreus, capítulo 3. Na versão textual, em português. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Pelo qual, irmãos santos, participantes de um chamamento celestial, considerai a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, qual é fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés na casa. Mas aquele que tem sido considerado digno de tanta mais glória que Moisés, porquanto maior honra que a casa, tem que a construir. Porque toda a casa é construída por alguém, mas o que faz todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel sobre toda a casa como servo, para o testemunho das coisas que serão ditas. Mas Cristo, como filho, sobre sua casa, a qual casa somos nós, se aferrarmos à confiança e ao orgulho, ou como diz a outra tradução, a exultação da esperança. E ainda orar mais uma vez. Pai, irmãos, que eu tenho considerado uma questão no meu coração que eu penso que o Senhor tem colocado de forma muito ruim, que é o desafio que nós temos de manter a nossa jornada cristã sem perdermos o foco, de conseguirmos dar testemunho do Senhor até que Ele venha. Nós sabemos que está claro pela palavra de Deus que haveria grande apostasia no tempo, conforme o fim se aproximasse. E que, como o próprio Senhor Jesus diz, o amor de quase todos se esfriaria. Então a pergunta que fica é: como que nós, como filhos de Deus,
se nós não conseguirmos completar aquilo que começamos, como o próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho, seria uma grande tragédia para cada um de nós. Ele diz: qual de vós é o homem que, tendo começado, ou que for começar a construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer os cálculos, para que, tendo começado e não poder concluir, não digo este começou, mas não pôde terminar a construção. Ou qual de vós é o homem que, indo batalhar contra um exército, primeiro não se assenta para saber se o número que ele tem de 10 mil é suficiente para combater contra aquele que vem com 20 mil contra ele. Então, o nosso Senhor tem uma grande esperança e desejo, irmãos, que todos nós possamos ir até o final, sem nos desviar. E no meio da grande apostasia, no meio do grande engano, en medio de tan gran apostasía e do grande engano, y de tan gran engaño, nosso coração, se não for cuidadoso, si nuestro corazón no es cuidadoso, nós tendemos a desanimar tenemos la tendencia a desanimarnos e perdermos y también perdernos, a capacidade perder la capacidad de testemunhar do Senhor. de dar testimonio del Señor. Assim, dessa maneira, De esta manera nós perderemos o gozo el gozo que Ele tem preparado para nós. que Él ha preparado para nosotros. E o Senhor perderá o caminho de mostrar sua glória Y el Señor va a perder el camino de mostrar su gloria através do seu povo misericórdia. a través de su pueblo en este tiempo. Então, a carta aos Hebreus, ela nos ajuda muito. Entonces la carta a los hebreos nos ayuda mucho. Esse capítulo 3 tem um ensinamento e uma Y advertência. en este capítulo 3 encontramos una enseñanza y también una advertencia. No capítulo 3, ele começa a dizer para que nós possamos considerar atentamente En el capítulo 3 comienza diciendo que debemos considerar atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesus. Jesús. E aí ele começa a traçar um paralelo entre Moisés e o Senhor Y Jesus. entonces vemos que él comienza a trazar un paralelo entre Moisés y el Señor Jesús, Entre a jornada de Israel entre la jornada de Israel e a jornada celestial da igreja. y la jornada celestial de la iglesia, Entre o chamamento terreno de Israel entre el llamamiento terrenal de e o Israel chamamento celestial da y igreja. el llamamiento celestial de la iglesia, Entre glórias e privilégios terrenos de Israel entre glorias y privilegios de Israel e glórias e privilégios celestiais da y igreja. glorias y privilegios celestiales de la iglesia. Isso é muito precioso, irmãos. Y esto es muy precioso, hermano. Mas eu queria me deter principalmente em uma questão aqui. Pero yo quería detenerme en una cuestión aquí. Todo paralelo do livro de Hebreus Todo paralelo en el libro de Hebreos é com relação à jornada de Israel no deserto. es en relación a la jornada de Israel en el desierto. Os irmãos sabem, quando você estuda a jornada de Israel no deserto, Ustedes saben que cuando estudiamos la jornada de Israel en el desierto, depois do segundo ano da saída do Egito, después del segundo año de la salida de Egipto, eles saem ali do Sinai na 12ª jornada. ellos salen Do Sinai del Sinaí na 12ª jornada. en la 12ª jornada. E o irmão Gino já falou sobre isso no seu livro, El Libro de las Jornadas. El hermano Dino ya nos ha hablado de esto en el libro de las jornadas. E é muito impressionante que depois que saem do Sinai, Es muy impresionante porque después que salen del Sinaí, eles haviam recebido tanta luz de Deus, ellos habían recibido tanta luz de Dios, tanta revelação do propósito de Deus, tanta revelación del propósito de Dios, mas a carne deles ainda não tinha sido tocada. pero la carne en ellos aún no había sido tratada. Então eles vão jornadeando. Entonces ellos van caminando E aí chega um momento y llega un momento que em Cades Barnea que en Cades Barnea eles têm então que voltar. ellos tienen que volver. E essa experiência de Israel Y esta experiencia de Israel é uma reflexão es una reflexión do coração não reto de un corazón no recto que está neles. que estaba en ellos. Esse coração não reto Y este corazón que no era recto não considerou no consideró o apóstolo
al apóstol e sumo sacerdote y al sumo sacerdote, da vocação deles. de la vocación de ellos. Como que nós sabemos disso? ¿Cómo sabemos esto? Porque quando Moisés sobe a montanha, Porque cuando Moisés sube a la montaña e fica com Deus 40 dias, y se queda con Dios durante 40 días, o povo se impacienta el pueblo queda impaciente e começam a dizer: y comienzan a decir, este Moisés este Moisés que nos tirou da terra do Egito, que nos ha sacado de la tierra de Egipto, não sabemos o que terá acontecido. no sabemos qué le ha ocurrido. Veja, Vean, o apóstolo e sumo sacerdote da confissão deles. el apóstol y el sumo sacerdote de la profesión de ellos, Porque, como diz o nosso irmão Geralani, porque como dice nuestro hermano Lan, não só o termo apóstolo, mas também sumo sacerdote, que não se refere a Arão, mas a Moisés também. no solamente el término apóstol y sumo sacerdote se refieren a Jesús, sino también a Moisés aquí. Não só, porque tem pessoas que pensam que o sumo sacerdote é uma referência a Arão e o apóstolo a Moisés. Y muchas veces creemos que es una referencia solamente a Aarón y no a Moisés. Mas Moisés ocupa os dois ofícios aqui. Pero en este caso Moisés ocupa los dos oficios. Porque Moisés foi o enviado, o apóstolo, Porque Moisés fue el enviado, el apóstol. mas foi por meio dele que Deus instituiu o sacerdócio arônico. Pero también fue por medio de él que él restituyó el sacerdocio arónico. Foi ele que santificou o povo, Fue el que santificó al pueblo, o que fez a mediação entre Deus e o povo do Sinai, el que medió entre el pueblo y Dios en el Sinaí, o que consagrou Arão e seus filhos ao sacerdócio, el que también consagró a los hijos de Aarón al o que sacerdocio, erigiu o altar na batalha depois da vitória sobre Amaleque. el que levantó aquel altar sobre la batalla a Amalek. Todas essas são funções sacerdotais. Todas aquellas son funciones sacerdotales. Moisés é o sumo sacerdote por excelência de Israel. Y Moisés es el sumo sacerdote por excelencia de Israel. Ele ocupou os três ofícios: profético, sacerdotal e real. Él ocupó aquellos tres oficios: profético, sacerdotal y rey, real. E, como diz Deuteronômio Y 33, como dice Deuteronomio na 33, tradução hebraica, la traducción del hebreo, Moisés foi rei em Jesurum. Moisés fue rey en Jesurum. Eu sempre pergunto para os irmãos quem foi o primeiro rei de Israel. Yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿quién fue el primer rey en Israel? Estudando de forma superficial. Estudiando de una manera Alguns superficial, irmãos dizem Saul, algunos hermanos dicen Saúl, mas o primeiro rei legítimo de Israel, pero el primer rey legítimo de en acordo Israel, com o texto hebraico de Deuteronômio de acuerdo 33, con el texto hebreo de Deuteronomio 33, foi Moisés. fue Moisés. Ele foi o único profeta Él fue el único que profeta ocupou os três que ofícios. había ocupado los tres oficios. Depois dele, apenas o Senhor Y Jesus. después de él encontramos solamente al Señor Jesús. Mas veja quão grande era esse Moisés. Pero vean cuán grande era este Moisés, Quão íntimo ele era de Deus. cuán íntimo él era de Dios. Mas quando ele sobe a montanha Pero cuando él sube a aquella montaña e está oculto com Deus no alto, y estaba oculto con Dios en lo alto, o povo terreno se impacienta aquel pueblo terrenal se impacientó por causa do coração não reto que estava em porque Deus. había un corazón no recto en él. Agora o autor de Hebreus traz essa verdade para nós. Entonces aquí el autor de Hebreos nos trae esta verdad a nosotros, Porque assim como o povo de Israel correu no perigo porque así como el pueblo de Israel tuvo aquel peligro de não considerar quão grande era o privilégio, de no considerar cuán grande era aquel privilegio por desprezar o seu grandioso líder, por haber despreciado a su gran líder por causa da sua demora em voltar. por causa de que él se había tardado en volver. Assim também a igreja, Así también la iglesia, quando chegasse o tempo da jornada acabar, cuando llegase el último tiempo de su jornada, e a esses veteranos hebreus que está sendo escrita essa y a carta, estos veteranos hebreos había sido escrito esta carta, a esses que tinham esperança na vinda gloriosa do Senhor Jesus, a estos que tenían esa esperanza en la venida gloriosa del Señor Jesús. mas que o paralelo está sendo traçado Y aquí encontramos este paralelo, para dizer para eles diciéndoles a que ellos eles também corriam perigo, que ellos también estaban teniendo aquel peligro que Israel correu no deserto. que le había ocurrido a Israel en el O desierto. que Israel fez no deserto? ¿Qué había hecho Israel en el desierto? Eles começaram a duvidar que Moisés retornaria. Ellos comenzaron a dudar que Moisés iba a volver. Assim também, no fim dessa era, Y así también al final de esta a era, grande multidão da igreja la gran multitud de la iglesia corre o risco corre el mismo riesgo de não considerar de no considerar o retorno do Senhor Jesus.
el retorno o el regreso del Señor. Assim como Moisés subiu ao monte e ficou com Deus, Y así como Moisés subió al monte y se 40 quedó con Dios días durante y 40 40 días noches. y 40 noches, assim nosso Senhor Jesus así también nuestro Señor subiu aos Jesús céus ha subido al cielo e tem estado com Deus, y ha estado con Dios, oculto dos nossos olhos, oculto de nuestros ojos, pelos verdadeiros 40 por los dias, verdaderos 40 días, pelo tempo de provação da igreja. por el tiempo de prueba de la iglesia. E como foi aquele coração não reto, Y como había ocurrido aquel corazón no recto, que não exultou na esperança de Canaã, que no se glorió en la esperanza de Canaán, assim também conosco. así también con nosotros Nós podemos começar a pensar, podemos pensar, mesmo como cristãos, aún siendo cristianos, eles não conseguiam negar que Moisés havia subido, ellos no conseguían negar que Moisés había subido, mas eles estavam duvidando que ele ia voltar. pero ellos estaban dudando que él había de regresar. Os irmãos estão entendendo? Los hermanos entienden, Todos nós podemos até crer que Jesus ascendeu, todos podemos creer que sí, que Jesús que ascendió, ele veio a essa terra, completou sua obra e se que foi. él vino a la tierra, completó su obra y se fue, Mas no nosso coração, pero en nuestro corazón podemos não dar importância à sua vinda. no podemos dar importancia a su venida. E podemos então perder a exultação da Y esperança. podemos perder el gloriarnos en la esperanza. Irmãos, é muito importante isso eu queria dizer aos Hermanos, irmãos. es muy importante esto y les quiero decir. Eu começo a ficar empolgado. Yo me empiezo a entusiasmar. E aí eu não sei, porque o Joel tem que traduzir. Y ahí Mas eu começo a no sé. falar rápido de empolgação, porque isso é tão solene, Yo empiezo a irmãos. entusiasmar porque esto es tan solemne, hermano. Você sabe qual é o significado da palavra exultação, que na textual é traduzido orgulho? ¿Ustedes saben cuál es el significado que en la Biblia textual es traducido de orgullo? A palavra exultação, La palabra na exultación, tradução da João em português, en la traducción não sei como está em no espanhol. ferreira, Não sei como está em espanhol. no sé cómo está en español. También. También. Em hebraico, En hebreo significa significa dançar rodopiando, bailar dando vueltas alrededor, influenciado por influenciado uma grande carga de alegria. por una gran carga de alegría. Isso significa que o Espírito Santo, Esto significa que el Espíritu Santo, para manter o nosso coração no desvio, para mantener nuestro corazón de no de desviarse, não se desviar, ele deseja Él desea que nós possamos, quando falarmos da vinda do Senhor, Él desea que cuando nosotros hablemos de la venida del Señor, podermos rodopiar de alegria. podamos saltar de alegría. E se o seu coração não salta de alegria, Si su corazón no salta de o alegría, seu coração começou a apostar. es porque su corazón comenzó a apostatar. Embora você talvez não diga com a boca, Es por ahí usted no diga con sus labios, su esse boca, Jesus que me salvou do mundo um dia, este Jesús que me salvó del mundo un día, não sei se ele vai voltar. no sé si va a volver. Talvez você não tenha coragem de falar com a boca, Tal vez usted no diga con su boca, mas na sua vida você desconsidera essa pero usted en su vivir diario desconsidera que Você está vendo o paralelo? están viendo el paralelo. Israel, por causa disso, tinha um perigo Israel, por causa de esto, tenía un peligro de perder a herança de Canaã. de poder perder la herencia en Canaán. Mas nós temos um perigo Pero nosotros también tenemos el peligro de perder uma herança muito mais de perder gloriosa una herencia mucho más gloriosa se não exultarmos na si no esperança. nos gloriarnos en la Se esperanza. quando nós falamos na vinda do Senhor, o nosso coração não estremece. Si cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, nuestro corazón no se queda saltando de alegría. Qual foi a última vez que nós choramos ao falar da vinda do Senhor? ¿Cuántas veces nosotros no lloramos acerca de la venida del Señor? Qual foi a última vez que nós realmente ficamos alegres ao falar da vinda do Senhor? ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos quedado contentos, alegres de hablar de la venida del Señor? Irmãos, não pensem que isso é por acaso que está aqui. No crean que esto es casualidad que está aquí. O Espírito Santo, que na carta aos Hebreus El Espíritu Santo, que en la carta a los hebreos é usado para ele no grego uma expressão muito singular. es usada una expresión en griego muy singular. Ele é chamado de o Espírito, o Santo. Él es llamado en griego el Espíritu, el Para Santo. falar de quão solene é o falar do Espírito nessa carta. Para que podamos entender cuán solemne es el hablar del Espíritu Santo. Ele diz que Deus está considerando o coração do seu povo. Él dice que Él está considerando el corazón de su pueblo Em relação à esperança da vinda do Senhor en Jesus. relación a la esperanza de la venida del Señor Jesús. Porque pense, se o povo de Israel Porque piensa un poco, si el pueblo de Israel realmente se apegasse ao privilégio de entrar em Canaã, se hubiera apegado el privilegio de entrar en Canaán, eles não viveriam da forma. ellos no vivirían de la manera que estaban viviendo. E se nós, irmãos, realmente amamos a vinda do Y Senhor, si nosotros amamos la venida del Señor, nós vamos viver do jeito que estamos vivendo.
¿Será que vamos a vivir de la manera que estamos viviendo? Ou será que uma reação a mais vai surgir? ¿O será que otra reacción va a ocurrir en nuestro corazón? Irmãos, cada um de nós tem que ir diante do Senhor. Hermano, cada uno de nosotros debe ir delante del Señor. O que é a verdade sobre a vinda do Senhor ¿Qué es lo que la verdad de la venida del Señor causa no nosso coração? causa en nuestro corazón? Há uma outra passagem bíblica Hay otro pasaje bíblico em Efésios, en Efesios quando Paulo fala cuando Pablo habla sobre a nossa condição dos pensamentos refiriéndose a la condición de nuestros pensamientos na batalha espiritual, en la batalla espiritual, enfrentando os ataques do inimigo. enfrentando los ataques del enemigo. E diz que para essa mente que está sob ataque do inimigo, Él dice que para aquella mente que está sufriendo los ataques del enemigo, a proteção para essa mente la protección para esta é o mente capacete da salvação. es el casco de la salvación. Mas o que é o capacete da salvação? ¿Pero qué es el casco de la salvación? Se você quiser conjecturar, é possível, Si usted quiere poder armar la frase, es posible, mas não é necessário, pero no es necesario. porque a Bíblia explica. Porque la Biblia sí explica la Biblia. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, o Espírito Santo, por meio de Paulo, el Espíritu Santo por medio de Pablo vai dizer a mesma coisa, va a decir la misma cosa. mas ali perto do versículo 16 e 18 ele vai acrescentar um detalhe. Pero en el versículo 16 al 18 él va a añadir Ele vai acrescentar um un detalhe. detalle más. Ele vai dizer que nós devemos Él va a decirnos que nosotros debemos tomar por capacete tomar como un casco ou a esperança da la salvação. esperanza de la salvación. Ele acrescenta a palavra esperança Él añade la palabra antes da esperanza palavra salvação. junto a la esperanza salvación, Quero dizer que o capacete do povo de Deus queriéndonos decir que el casco é em del pueblo de Dios relação a uma salvação futura. se refiere a una salvación futura. A salvação que se dará na vinda do Senhor Jesus. La salvación que se dará en la venida del Señor Jesús. Isso significa que o jeito do Espírito Santo Y esto significa que la manera de actuar del Espíritu Santo, nos tirar do nosso cansaço espiritual, sacándonos del cansancio espiritual, da confusão mental que Satanás ataca os nossos de pensamentos, la condición mental que sufre nuestra mente por los ataques del enemigo, é firmar os nossos pensamentos que o Rei está voltando. y es firmar nuestros pensamientos al decir que el Rey está volviendo. É erguer a nossa cabeça para dizer que o vale está chegando ao fim. Y es también levantar la cabeza y decir que el valle está llegando al fin. Quanto mais você pensa que o Senhor pode voltar a qualquer momento, Cuando usted piensa cada vez más que el Señor puede volver a cualquier momento, mais a sua vida se enche de coragem también su vida se llena de coraje para correr a carreira espiritual. para poder correr esta carrera espiritual. Para como um bom corredor dizer, eu não posso jogar a toalha agora. Como un hermano decía, no puedo tirar la toalla ahora. Eu tenho que completar e atravessar essa faixa. Tengo que completar y atravesar aquella tirita de línea. Pueden ayudar. Irmãos, nós precisamos Hermanos, necesitamos conferir no nosso coração conferir nuestro corazón. se nós ainda escutamos Si nosotros todavía nos llenamos de exultación ao saber que o Senhor está voltando. al saber que el Señor está volviendo. Porque o texto de Hebreus diz Porque el texto de Hebreos que dice se nós não conseguimos mais exultar, que si nosotros no conseguimos gloriarnos, nosso exultar, coração não somente está com problema, nuestro corazón no solamente está con problemas, porque ele vai dizer logo abaixo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. porque Él va a decir después un poco más abajo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esse é um coração com problema Este es un corazón con problema em relação à exultação daquela esperança. en relación a aquella exultación en la esperanza. Então, se nosso coração não consegue exultar, Entonces, si nuestro corazón no puede exultar, mesmo que nós achemos que estamos reunindo com frequência, estamos bem, por más que pensemos que nos estamos reuniendo con frecuencia, estamos bien, nosso coração está sendo endurecido, nuestro corazón al contrario está siendo endurecido, ficando insensível. quedando insensible. E algo mais vai acontecer. Y algo más va a ocurrir. Note que tem uma condicional no Hebreus. Vean que hay una condicional en Hebreos. Ele diz que Cristo como filho sobre sua casa, Él dice que Cristo como hijo en su casa, a qual casa somos nós, su casa la cual somos nosotros, se sí mantermos retenemos esta condição. firme esta condición. Porque vocês sabem, Porque ustedes saben, quando o povo de Israel falhou em relação à exultação, y cuando el pueblo de Israel falló en relación a la exaltación, mesmo com a intercessão de Moisés por eles, aún
habiendo ocurrido aquella intercesión de Moisés por ellos, o Senhor quase decidiu não ir mais com el eles. Señor casi decidió no ir más con ellos. Então o autor de Hebreus pega esse paralelo para dizer para nós Entonces el autor de Hebreos toma este paralelo para decirnos a nosotros que apesar de sermos povo de Deus, que a pesar de que seamos el pueblo de Dios, pela redenção do sangue do Senhor por la Jesus, redención de la sangre del Señor Jesús, podemos perder a glória de Deus no nosso meio. podemos perder la gloria de Dios en nuestro E medio o privilégio de ser sua casa no sentido y el coletivo. privilegio de ser su casa en sentido O sentido colectivo da satisfação a Ele, y darle satisfacción a Él, se nós não exultarmos nessas si no exultamos en esta esperanza, se isso não fala mais com o nosso coração. si esto no, ya no nos dice más nada a nuestro Não corazón. importa quantos livros você tem No lido, importa cuántos libros usted haya leído, quantas reuniões você tem a frequentado, cuántas reuniones usted haya quantas frecuentado, conferências você a tem cuántas conferencias haya participado. se no seu coração não há um bater mais forte, Si en su corazón no hay un latir más fuerte, e é o Espírito Santo que está soltando y es isso, el Espíritu Santo que está escudriñando, isso tem a ver com a condição de cada um de y esto nós. tiene que ver con la condición de cada uno de A nosotros. condição que cada um de nós tem individualmente, Y la condición que cada uno de nosotros tiene sempre de individualmente, uma forma ou de outra, siempre de una manera o de otra, vai afetar o testemunho coletivo. va a afectar al testimonio E colectivo. o Espírito Santo está interessado Y el Espíritu Santo está se interesado nós realmente amamos a vida do Senhor. si nosotros amamos realmente la venida del Se Señor, nós ficamos na expectativa, si nosotros estamos expectantes, pensando que Ele pode voltar, pensando que Él puede volver, pensando que Ele pode romper os céus. que Él puede romper los cielos. Eu não estou falando de posição aqui, de arrebatamento. Yo no estoy hablando de ninguna posición de Se arrebatamiento. é pós-tribulacionista, Si usted es se é post-tribulacionista, si es pré-tribulacionista, pre-tribulacionista, se é si meso-tribulacionista, es se mezzo-tribulacionista, as três coisas. si es aún las tres cosas. Mas a questão é, você ama a vida La do cuestión Senhor? es, ¿usted ama la venida del Señor? O motivo da fraqueza El motivo de la fragilidad começa quando o seu coração não se alegra mais comienza cuando su corazón ya no se alegra más a ouvir falar dessas coisas. al oír hablar de estas cosas. Irmãos, essa é uma reflexão. Hermanos, esta es una reflexión É algo que nós temos que meditar. real que debemos meditar. Como está o nosso coração ¿Cómo está nuestro corazón em relação à vinda do nosso Senhor? en relación a la venida de nuestro Señor? Essa reflexão Esta reflexión diante do Senhor em oração delante del Señor en oración vai nos levar a reagir de forma muito diferente nos va a llevar a reaccionar de una manera muy diferente do que talvez nós tenhamos agido agora. de tal vez lo que hemos hecho hasta ahora. E isso vai nos guardar da apostasia. Y esto nos va a guardar de la apostasía. Porque se nós de fato crescemos que Jesus pode voltar hoje mesmo, Porque si nosotros de hecho creyésemos que el Señor puede volver hoy mismo, talvez nenhum de nós nem sairia desse local. tal vez ninguno de nosotros saldría de este lugar. Nós íamos passar a noite em vigília e oração. Nos íbamos a quedar toda la noche en vigilia en Nós oración. íamos nos preparar, confessar pecados, Nós tratar íbamos a coisas da preparar. nossa vida que não temos tratado. Confesar nuestros pecados, tratar cosas en nuestra vida que no hemos tratado. Reconciliar com irmãos que achamos que não temos problema nenhum em deixar de se reconciliar. Reconciliarnos con hermanos que muchas veces pensamos que no hay problema de no reconciliarnos. Porque o Senhor vem, Porque el Señor está viniendo o juiz está às y el portas. juicio está a las E puertas. nós não queremos ser reprovados por Y Ele. nosotros no queremos ser reprobados por Él. Então o Espírito Santo nessa noite, Entonces el Espíritu Santo en esta noche, como eu tenho sentido no meu coração essa pergunta constante, como he sentido en mi corazón esta pregunta constante, eu queria que pelo Espírito essa pergunta passasse no coração. quería que por el Espíritu esta pregunta también fuese transmitida a su corazón. Como nós sentimos a volta do Senhor? ¿Cómo sentimos en relación a la venida del Señor? Como nos comportamos ao pensar que Ele está vindo? ¿Cómo nos comportamos al pensar que Él está viniendo? É o Espírito Santo que quer ver esse coração. Es el Espíritu Santo que Él quiere ver exultación. Se não há exultação, Y si no hay porque exultación, foi a condicional que Ele colocou, porque fue la condición que Él colocó, o meu coração já está endurecido. entonces nuestro corazón está endurecido. Cabe a cada um de nós ir diante do Senhor, Y cada uno de nosotros debe ir delante del Señor perguntar o que o tem endurecido, y preguntarle a Él, ¿qué ha endurecido? qual é o engano do pecado ¿Cuál es el engaño del pecado que tem tirado essa primazia. que ha sacado esta primacía? Por outro lado, Y por otro lado, essa exultação esta vai exultación nos fazer ser perseverantes nos va a tornar na perseverantes batalha espiritual. en la batalla espiritual. Porque Paulo diz em Romanos 13, Porque Pablo dice en Romanos 13, ele diz, vai alta noite,
que está avanzada la noche e vem chegando o dia. y se viene acercando el día. Que ideia impressionante. Qué idea impresionante. Paulo estava no primeiro século da era cristã. Pablo estaba en el primer siglo de la era cristiana E, na verdade, o Senhor ainda não havia voltado. y en verdad el Señor aún no había vuelto, Nem havia sinais de que o Senhor estava voltando. ni había señales que el Señor estaba viniendo. Mas qual é a ideia que o apóstolo está dando ali? Pero ¿cuál es la idea que el apóstol está dando aquí? É mais ou menos o seguinte. Es más o menos la siguiente. Você sabe que quando o sol nasce no horizonte, Ustedes saben que cuando el sol nace en el ele não horizonte, começa todo brilhante, él no comienza ya a salir todo brillante, como ele fica ao meio-dia vindo do céu. como si fuese el mediodía, en el medio del cielo. Mas para aquele que olha o horizonte, Pero para aquel que mira hacia el horizonte, embora sejam as 6 da manhã, por más que sean las 6 de la mañana, ainda haja sombras e escuridão. y aún veamos todavía sombras Mas por y ele ver oscuridad, que o sol está saindo, pero porque él está viendo que el sol está saliendo, ele sabe él sabe que é só uma questão de tempo. que es solo una cuestión de tiempo, E as trevas vão ser que banidas. las tinieblas van a ser retiradas. Assim também Paulo, Y así también Pablo, desde a ressurreição e ascensão dos desde la mortos, resurrección y ascensión del Señor Jesús, ele vivia na realidade da vitória de Deus. él vivía la realidad de la victoria de Cristo, Como um sol que já está brilhando no como un horizonte, sol que ya está brillando en el horizonte, que apesar de não ter chegado a pino no y céu, a pesar de que no ha llegado en el medio del cielo, Paulo, na realidade que ele tinha, Pablo en realidad, ¿qué tenía? ele queria dizer para os irmãos: Él les quería decir a los é hermanos, só uma questão de tempo. es solamente una cuestión de O tiempo. sol já nasceu. El sol ya nació Daqui a pouco, y dentro de poco as trevas vão acabar. las tinieblas se van a retirar, van a acabar. Antes dele ressuscitar, Antes que él resucite, as trevas prevaleciam. las tinieblas prevalecían. Mas agora, Pero vai ahora alta a noite. la noche está avanzada. E vem chegando o Se dia. acerca el día. Porque o sol é certo que ele vai brilhar no meio do céu. Con razón va a brillar en el Então cielo. não durmamos. Entonces no durmamos. Revistamos Revistámonos as armas da de luz. las armas de la luz. Porque é certo Porque es una seguridad. que o nosso Senhor Es vem. cierto que el Señor viene. Maranata! Maranata. O nosso Senhor vem. El Señor viene. Maranata! Maranata. O nosso Senhor vem. Se alguém não ama a vinda do Senhor, No ama la vida del esse Señor. pode ser anátema. Eso que sea anatema. Porque como pode querer impedir Porque ¿cómo puede querer impedir que o sol vença todas as que el trevas? sol venza todas las tinieblas? Não será possível. No es posible. Como alguém pode não amar a vinda do ¿Cómo Senhor? alguien puede no amar la venida del Señor? Irmãos, esse é o encorajamento do Espírito Santo. Hermanos, este es el aliento. Os dias estão ficando Los difíceis. días cada vez son más A difíciles. apostasia e o pecado aumentam La mais. apostasía y el pecado ha aumentado O más. anticristo ainda vai se El levantar. anticristo va a ser levantado. Satanás e seus demônios vão atuar com muito mais Satanás força. y sus demonios van a actuar con más fuerza. Mas essa é uma escuridão Pero esta es una oscuridad que não consegue impedir o brilho que no va a conseguir impedir el brillo daquele sol que já surgiu do de horizonte. este sol que ya ha surgido en el horizonte. O nosso Senhor venceu Nuestro Señor Jesús venció e Ele está y voltando. Él está volviendo. Então nosso coração é encorajado. Entonces nuestro corazón es alentado. E nós devemos pensar nisso todos os dias. Y en esto debemos pensar todos los días. Esse é o nosso encorajamento, Este es nuestro aliento, dado pelo Espírito Santo. dado por el Espíritu Santo. Isso possa mexer com o nosso coração Y esto puede realmente mover nuestro corazón. e levar-nos a reagir de uma forma. Y se van a hacer reaccionar de una manera. Dizem alguns eruditos, Dicen algunos eruditos, já estou terminando. ya estoy terminando. Eu ouvi isso com o irmão Delson uma vez. He oído con el hermano Delso una vez Que os cristãos primitivos, que los cristianos eles primitivos, tinham tanto anseio de encontrar o Senhor. ellos tenían tanto anhelo por encontrarse con el Por isso a Señor. vida deles era de outra forma. Por eso la vida de Dios era de otra E manera. eles tinham tanto desejo Ellos tenían tanto deseo de que o Senhor voltasse naquele mesmo de dia, que el Señor pueda volver a aquel mismo día, que quando eles se encontravam, que cuando ellos se encontraban, naquele momento que Atos diz que partiam pão de casa em casa, cuando vemos registrado que en Hechos dice que ellos partían el pan de casa en casa, muitas vezes, veces, segundo algumas cartas primitivas de cristãos, según algunas cartas primitivas de algunos quando eles cristianos, se encontravam para ter um ágape, cuando ellos se encontraban para tener un uma ágape, festa do amor, una eles fiesta de amor entre los hermanos, iam se comer juntos. ellos solamente se iban a juntar a Quando comer eles estavam juntos, comendo, aquela comunhão se tornava tão maravilhosa. pero cuando ellos estaban comiendo esa comunión se tornaba tan maravillosa, Eles lembravam que aquela comunhão normal ali, eles comendo um prato comum, ellos recordaban que en medio de esa comunión, comiendo un plato común, era só possível era solamente posible por causa da comunhão inquebrável. por causa de la comunión O inquebrable Senhor nos havia chamado.
a la cual el Señor les había llamado. Então, de repente, Entonces, de repente, não fazendo como alguns liberais, no haciendo como algunos liberales, que dizem que o pão do Senhor é a pizza que você come. que están diciendo que el pan del Señor es como si fuese una pizza que usted está comiendo. O pão da mesa do Senhor é a pizza que você come. El pan de la mesa del Señor es como si fuese una pizza que usted está comiendo. Não, eles pegavam um pedaço do pão daquela refeição. No, ellos tomaban un pan de aquella cena E a parte daquela refeição, y la parte de aquella comida, eles diziam, ellos não, decían, um irmão olhando para o outro, un hermano mirándole al otro, vamos partir do pão, hermano, vamos a partir el pan em memória dele. en memoria de él. Isso acontecia diariamente. Y eso ocurría diariamente. Por causa del fuego en el corazón de ellos. Hermanos, O Senhor deseja produzir el Señor desea producir o mesmo coração em nós. el mismo corazón en nosotros. Isso vai nos salvar de toda Y apostasia. esto nos va a salvar de toda apostasía. Com isso, nós vamos nos encorajar a não deixarmos de congregar. Con esto nos vamos a alentar a no dejarnos de congregar. Vamos exortar uns aos outros. Nos vamos a exhortar unos Porque a sabemos los que otros aquele dia. porque sabemos que aquel día se acerca. Eu queria concluir com uma questão. Y quería terminar con una cuestión. Os irmãos lembram Los hermanos recuerdan que no Evangelho, que en el Evangelio, na noite que o Senhor foi traído, en aquella noche cuando él fue traicionado, ele disse aos apóstolos: él les dijo a los apóstoles: essa noite todos vocês en esta noche todos ustedes vão se escandalizar se van a escandalizar, e vão me deixar, me van a dejar, porque está escrito: porque está escrito: fere o pastor, heriré al pastor e as ovelhas serão y las ovejas dispersas. serán dispersadas. Os irmãos sabem Los hermanos saben que desde que o Senhor Jesus foi ferido, que desde aquel momento cuando el Señor fue herido, nunca houve uma reunião de todos os filhos de Deus. nunca hubo una reunión de todos los hijos de Dios. Houve uma reunião dos discípulos que foram ver Magdalena. Hubo una reunión de aquellos discípulos que fueron a ver la Galilea, Mas ali não estava toda a igreja de pero allí no Deus. estaba toda la iglesia reunida. Estava representada. Estaba así representada, pero no estaba toda reunida. Então, podemos dizer que por um longo de 2000 anos, Entonces podemos decir que a lo largo de 2000 años, o povo de Deus tem reunido em comunidades nunca totalmente juntos. podemos decir que el pueblo de Dios se ha reunido en comunidades y no totalmente juntos. O Senhor nos quer para Ele, porque aquele pão fala de todo o seu povo. El Señor nos dice que Él nos quiere para Él porque nos dice que ese pan nos habla de todos juntos. E em Y en Tessalonicenses, Tesalonicenses, Paulo diz, Pablo dice, ele vai dizer Él va a decir que a respeito da vinda de nosso Senhor que al Jesus, respecto de la venida de nuestro Señor Jesús da nossa reunião com y de Ele. nuestra reunión con Él, O que a vinda do Senhor Jesus era também para Paulo? ¿qué representaba la venida del Señor para Pablo? Era o momento do término, Era el momento del término da dispersão do povo de de Deus. la dispersión del pueblo de Dios. Finalmente, Finalmente, haveria um dia, habría un día, chegará o dia, va a llegar el día que todo o povo de que Deus, todo el pueblo de Dios, todas as ovelhas que ao longo de 2000 anos todas las ovejas a lo largo de 2000 años, têm sido dispersas por questões han geográficas, sido dispersadas por cuestiones por geográficas, perseguição, por persecuciones, por dificuldades por de dificultades de locomoção, de locomoción, estar juntos, de estar por juntos, questão de tempo e espaço. también por cuestión de tiempo y espacio. Haverá finalmente o dia, Va a ocurrir finalmente el día todo o rebanho que todo el rebaño será ajuntado va a ser juntado na grande reunião do povo de en la gran Deus. reunión del pueblo de Dios. Agora, o interessante Ahora, lo interesante é que o autor da carta aos es Hebreus, que el autor de la carta de ele los vai dizer Hebreos para nós o seguinte, nos va a decir lo que siguiente, nós não devemos deixar de nos congregar hoje, que nosotros no debemos porque o dia da grande reunião porque aquel día de la gran se reunión aproxima, se acerca, o que indica, lo que indica, segundo o nosso irmão Gouveia, según nuestro hermano Gouveia, que se você não ama as reuniões da que igreja, si usted no está amando las reuniones de la você iglesia, não tem direito de participar da grande usted reunião, no va a tener derecho a participar de la gran reunión. porque o Espírito Santo está dizendo em Los Hebreus, santos están diciendo en hebreo, não deixe de congregar. no deje de Ele congregarse. está prestando atenção nas reuniões da igreja. El Espíritu Santo está prestando Ele está dizendo, não deixe de congregar, de la iglesia y él dice, porque o dia está se aproximando. porque el día se está acercando. O que vai acontecer nesse ¿Qué dia? va a ocurrir en aquel día? Todo o povo de Deus Todo el pueblo de vai Dios participar da grande reunião, va a participar de la gran reunión, onde a partir de então donde a partir de estaremos entonces todos para sempre. estaremos todos para siempre. Mas se você não ama as reuniões da Pero si igreja, usted no ama las reuniones de la o iglesia, Espírito Santo diz para el você: Espíritu Santo le dice a usted, você não tem o direito da grande usted reunião, no va a tener
tener derecho de la gran se você reunión, despreza as pequenas si reuniões. usted menosprecia las pequeñas As pequenas reuniões las pequeñas reuniones são como um exercício do exército son como un ejercicio del que ejército está se preparando que se está preparando para a grande celebração para la gran celebración daquele grande dia. de aquel gran día. Veja como ele liga as reuniões da igreja Veja hoje cómo él une aquellas pequeñas ao reuniones dia da reunião naquele dia. con aquella reunión, aquel día. Não é pouca coisa se reunir, irmãos. No es entonces poca cosa reunirse, Não é pouca hermanos. coisa reagir, No es poca cosa reaccionar. se importar e estar juntos. Importancia con estar juntos. Porque isso tem a ver com a exaltação da Porque esperança. esto se refiere a la exaltación de la esperanza. Nunca pense que se você faltou uma reunião, foi só uma reunião que você perdeu. Nunca piense que usted, cuando falta una reunión, dice, falta solamente una reunión. E é o Espírito Santo que está dizendo. Porque es el Espíritu Santo que Não está diciendo, deixe de congregar. no deje de congregarse, É costume de alguns. como es la Pelo costumbre de contrário, algunos. Por el se contrario, encoraje, exorte, aliéntense mutuamente, exhórtense, porque aquele dia porque aquel día está se aproximando. se está acercando. Amém? Amén. Amados irmãos, Amados que o hermanos, Senhor possa falar uma que coisa. el Señor nos hable en nuestro Que corazón, Ele possa nos encorajar a exultar na que Él nos esperança. pueda Que os nossos alentar a motivos, exultar muitas en la vezes, esperanza, porque nuestros motivos muchas veces não são legítimos. no son legítimos. E mesmo que fosse, Y aunque fuese diante da glória do Senhor, delante de la gloria del Señor, eles têm que ser negados. ellos tienen que ser negados. Porque a pergunta que fica é: Porque la pregunta que queda o es, Senhor não merece? ¿el Señor no merece? Não merece nossa devoção? ¿El Señor no merece nuestra Não devoción? merece que abramos mão das nossas questões, ¿No merece que dejemos de lado nuestras dos cuestiones, nossos problemas para estar juntos, nuestros problemas para estar juntos, das dificuldades muitas vezes infundadas que Satanás gera? las dificultades muchas veces colocadas que Satanás mismo engendra? Sim, o Senhor é digno Si el Señor es digno de toda a nossa de toda nuestra devoción, todo o nosso amor. de todo nuestro amor. Bendito seja o nome do Bendito Senhor. sea el nombre del Que Señor. o Senhor possa alentar o nosso coração. Que el Señor nos pueda alentar E possa nos alentar fazer nuestro corazón exultantes y tornarnos na exultantes esperança da sua de la esperanza de su venida. Amén.